só contando um pouco, né? Eu sou cineasta, né? A minha especialidade é documentários de natureza. Eu fiz biologia na faculdade e sou apaixonado aí pelo tema desde sempre. Eu frequento, né, festivais de natureza. No Brasil são poucos, né? Então eu frequento os que tem aí pelo mundo. E eu sempre quis, né, de repente, fazer um festival que a gente pudesse né, aumentar a exposição da causa ambiental aqui no Brasil. Esse ano a gente fez como foco do festival queimadas e desmatamento. Então a gente quer discutir esse tema, né? Então eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem o que vocês estão fazendo, rapidamente, né? E depois a gente, na sequência, precisa se aprofundar. Então, começando no melhor estilo, primeiro as damas. Lígia, faça a sua introdução. Meu nome é Lígia Soares, eu sou turismóloga de formação, moro em Socorro, no estado de São Paulo. Estou coordenadora hoje de um projeto de sustentabilidade, chama Socorro 2029, aqui na cidade, e também sou colaboradora da Copaíba, responsável aí pela coordenação da comunicação. A Copaíba, ela é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 1999, a gente está com 21 anos de atuação, né? A nossa missão é conservar e restaurar a Mata Atlântica, aqui nas bacias do Rio do Peixe e Camanducaia, no sul de Minas e leste de São Paulo, né? São duas bacias importantes para o abastecimento hídrico da região metropolitana de Campinas e São Paulo. A gente tem atuação em educação ambiental, restauração florestal, que é como a Copaíba é conhecida no Brasil, né? Políticas públicas, e temos um viveiro de mudas que abastece os nossos projetos, e também a gente consegue vender essas mudas no viveiro. Obrigada pelo convite. Maravilha. Vitor. Bom, meu nome é Vitor Salviati, superintendente de inovação e desenvolvimento institucional aqui da Fundação Amazônia Sustentável. A fundação foi criada em 2008, hoje nós somos a maior fundação socioambiental aqui da Amazônia. Moro em Manaus, eu sou sotaque, vocês devem ter percebido que eu sou de São Paulo, biólogo de formação, e a fundação ela tem uma abordagem sistêmica e colaborativa, porque a gente trabalha com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A gente acredita, para ter uma transformação efetiva no território, no tempo que nós precisamos, né, a urgência demanda isso, a gente precisa atacar todos os problemas de maneira cooperativa. Por isso que a gente trabalha muito com outras organizações de base, empresas, fundos internacionais e governos também. Fico muito grato pelo convite à conversa com vocês. Marcelo. Oi, pessoal, tudo bom? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou o Márcio Zenzê, eu sou fotógrafo e videomaker, formado em Ciências Sociais. Fui convidado para estar aqui, pois eu estou atualmente como diretor de conteúdo do site O Eco, de jornalismo ambiental, com quem eu já trabalho há uma década, basicamente. E eu dirigi, junto com um projeto desenvolvido no Eco, eu dirigi o filme Sob a Pata do Boi, que está em exibição aqui no festival. Então, vai ser ótimo poder conversar com vocês, ouvir um pouquinho as experiências e falar um pouquinho também de como foi o processo do filme, né? Um pouco do que a gente aborda, onde é que ele está contextualizado nessa história. Brunão, contigo. Pessoal, prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Bruno, também sou formado em turismo, que nem a Lídia. Trabalho com essa área de sustentabilidade desde 98, começando aí com a famosa Lei Rouanet. E conheço o João aí desde quase, não vou dizer que é 98, mas por ali também, né? Quando a gente começou a montar alguns projetos, né, o Gênesis, a própria Mar Brasília, né, de ideia de Lei Rouanet. E hoje tem uma plataforma de impacto social aí para ONGs, né, no terceiro setor, além de fazer algumas outras questões bem na área de socioambiental. Estou aqui hoje auxiliando aí o Eco Brasil, junto com a Débora e com o João, na parte da produção. Maravilha, Bruno. Eu estava justamente falando que o áudio do Bruno estava com eco. Então, beleza. Tranquilo, pessoal. Então, Lígia,
se você puder aprofundar um pouco aí do trabalho da Copaíba, o que vocês têm aí para falar aí sobre o desmatamento, né? O que vocês têm feito nesse segmento? Bom, o ano de 2020, para todo mundo, em todo o território brasileiro, foi devastador, né? Foi o ano que a gente mais devastou, teve mais queimadas, né? E aqui a gente atuou, assim, forte, não é uma atuação forte, assim, da Copaíba, não é a principal, mas a gente sempre, quando tem demanda, a gente vai. Então, o desmatamento aqui na região aconteceu muito por queimadas, né? Acho que o principal aqui acontece por queimadas. Em 2020 foi numa cidade de 40 mil habitantes, que é Socorro, a gente teve aí mais de 100 ocorrências, né, num prazo aí de 3, 4 meses. Então, é assustador, né? E assim, aqui a nossa equipe, a Copaíba, ela recebe muita denúncia também, né? Então, a gente recebeu muita denúncia e a gente encaminha, né, essas denúncias para o Ministério Público. A gente teve muitas denúncias de desmatamento por queimadas intencionais, né? Então, além daquelas que foram descuido com cigarro, à beira de estrada, muitas propriedades que sempre pegam fogo, pegam de novo, e aí, conversando com a Defesa Civil, a gente percebeu que pega fogo aqui numa propriedade grande, aí, de repente, no meio da mata, aí, de repente, pega fogo lá perto de um vilarejo, aí aqui a mata fica descoberta, enquanto a equipe tem que ir lá até o vilarejo para poder apagar. Então, a gente fica nessa dúvida, e assim, um índice de que isso pode ter sido intencional, né? E aí a Copaíba, a atuação é de mulheres, né? A gente tem 12 colaboradoras e 1 colaborador. Então, vai a mulherada lá apagar o fogo. Nas cidades vizinhas, a gente atua aqui em 19 municípios, né? Dessas 2 bacias. Então, a gente atuou forte aí, junto com a equipe de bombeiros, junto com a prefeitura municipal, as prefeituras, né, com a defesa civil, as defesas civis. Mas o que a gente trabalhou nesse sentido, assim, é na construção de políticas públicas, então, de uma legislação que tenha algumas medidas para evitar o desmatamento, né, evitar essas queimadas acontecerem de novo nos próximos anos de seca, né, nas próximas estiagens. Então, essas leis a gente tem acompanhado, né, muitas delas param ali, né, nesse processo de eleição que a gente teve, né, pararam ali na Câmara dos Vereadores, e a gente fica no pé aí para cobrar, né, dos órgãos públicos, essas leis que são fundamentais, né, a gente trabalhar elas o ano inteiro, para quando chegar na época de estiagem, a gente já ter essa diminuição, a gente já sentir essa diminuição, né. Então, essa foi, no último ano, a forma como a gente atuou, né, assim, na prática mesmo, né, para ter essa diminuição no desmatamento aqui na região. Maravilha, Lígia. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente tentar trabalhar na prevenção, né? Porque vai acontecer todo ano. E a formação de brigadas de incêndio também a gente tem incentivado, né? De voluntariados da brigada de incêndio, que é importante. Então, a gente está formando uma brigada aqui da região, né? Coletiva do Circuito das Águas, né? Para atender todas as cidades, porque foi feio o negócio aqui. Contar um pouquinho, né, o que é o filme sobre a Pata do Boi. Esse filme foi realizado pelo ECO, em parceria com o Amazon, que é o Instituto de Pesquisa que fica sediado em Belém. E a gente, durante 5 anos, já desde 2016, a gente começou a fazer uma série de reportagens sobre os impactos da pecuária, da atividade pecuária na Amazônia e as relações entre a cadeia da pecuária e o desmatamento. Então, lá eu brinco que quando o Eduardo Pegurier, que era então editor do ECO, na época, me chamou para fazer um projeto de 5 anos sobre pecuária na Amazônia, eu pensei, caraca, 5 anos falando de pecuária, em 6 meses a gente não vai ter mais o que falar, né?
Hoje em dia eu já acho que a gente tem que ter uma vida, talvez 3, 4 vidas para falar sobre as questões que, na verdade, o grande pano de fundo são as questões de como a gente pensa o território amazônico, né? Como ele foi sendo construído, como ele foi sendo ocupado, explorado ao longo do tempo, né? Então, o filme ele é resultado de várias viagens, vários campos que a gente fez, reportagens em texto, entrevistas e acompanhamos também operações do IBAMA, do ICMBio, tentando ter um olhar muito, acho que o jornalismo propicia isso, né? Um olhar muito aberto, assim, de ouvir a todos e entender todas as dinâmicas e todos os pontos de vista ali, né? E acho que o resultado que o filme tenta trazer é um pouco essa noção de o quanto a ocupação da Amazônia, o quanto a cadeia da pecuária na Amazônia, ela é resultado de um processo político, de um processo econômico e de um processo cultural. Então, lembro de falas que aparecem no filme, quem está acompanhando o festival vai ter a oportunidade de ver, de um pecuarista falando que a atividade pecuária é a única em que eu me orgulho a fazer igual meu avô fazia. Quer dizer, não teve nenhuma implementação tecnológica, nada que evoluísse a cadeia da pecuária, né? E aí você tem o papel dos grandes players, né? Você tem, de um lado, frigoríficos que estão com uma demanda cada vez maior para abate, né? Cada vez abrindo mais frigoríficos, são mais de 100 plantas na Amazônia, 30% do que é produzido na Amazônia é exportado. Então, você tem uma demanda muito grande que pressiona, que faz com que a pressão por áreas de florestas, para abrir áreas de florestas, seja cada vez maior. Só que tudo isso também tem um pano de fundo de grilagem, tem um pano de fundo de ocupação indevida de terra, você tem participação de atores políticos diretamente, atores locais e atores grandes, né? O lobby está no Congresso Nacional, o lobby está na presidência, e não é de agora, né? Com esse desgoverno que a gente está vendo, né? Isso é uma coisa que já vem acontecendo, acho que é um modelo de desenvolvimento que o Brasil escolheu há muito tempo e que vem sendo desenvolvido já há décadas. Então é isso, assim, o filme ele tenta apresentar um pouco essa perspectiva de né, entender um pouco essa complexidade da pecuária na Amazônia. A gente teve lugares que, você vai para a Amazônia, vai ver floresta, assim, eu só via pasto e cowboy, né, assim, em rodeio, no meio da Amazônia e tudo mais. Então, e a complexidade da Amazônia também, né? Não existe a Amazônia, a gente está falando aí de as Amazônias. Então, a região do sul do Pará já é exatamente uma região com muito mais essa cara de faroeste, né? de ter muita pecuária e tal. Quando você vai para as regiões de fronteira agrícola, como o sul do Amazonas, por exemplo, é diferente. Enfim, o projeto continuou, além do filme, a gente continuou com a série de reportagens. Ano passado, a gente se debruçou sobre um tema que é muito importante e que também foi muito noticiado no ano passado, que é a relação do mercado financeiro com o financiamento de grandes players do mercado de pecuária. Então, como é que o mercado financeiro mundial, os fundos de investimentos, as bolsas de valores estão injetando capital nas empresas que têm relação direta ou indireta com o desmatamento. Então, é um tema que a gente tem acompanhado com esse projeto. Essa parceria com o Amazon nos possibilita também ter essa perspectiva da academia. Então, a gente trabalha muito junto e pode ter acesso a muitas informações. E, bom, é um pedaço do que o ECO faz, né? E aí, falando um pouquinho do site, o ECO é um site de jornalismo ambiental que existe há 17 anos, são mais de 30 mil itens produzidos, né, publicados entre reportagens, notícias e tal. Então, enfim, quem quiser conhecer um pouquinho mais, acessa lá o eco.org.br. E aqui, ao longo da conversa também, a gente pode falar um pouquinho mais também do que a gente tem feito por lá. 64% do município, pastagem,
cerca de 5,4 é café, depois 4,6 é Mata Atlântica e 4,5 é eucalipto. Então, assim, fazer essa comparação daria mesmo para passar muitas vidas falando da pecuária, né? Eu quero fazer eco, sem fazer nenhum merchandising, ao Márcio. Primeiro que eu estou empolgado, você vendeu muito bem o filme, eu quero muito vê-lo agora, mais ainda do que eu já queria. E o Márcio, ele trouxe algumas premissas super importantes, João e colegas, quando a gente fala de desmatamento, né, na Amazônia. Primeiro que não existe a Amazônia, né? A gente tem uma diversidade antropológica, social, econômica e ecológica absurda, né? Segundo, que a gente não é todo mundo farinha do mesmo saco, ou seja, existem agropecuaristas de diversos tamanhos, pequeno, médio e grande, que respeitam as leis, que querem fazer o negócio certo, assim como existem pessoas, pequeno, médio e grande, que não estão nem aí, querem só, enfim, engordar boi e pegar dinheiro, né? Então, a generalização, ela não é boa nesses casos, né? Um outro ponto que ele trouxe foi a parceria com o Amazon, né? E isso é a ciência, né? Por trás de toda a análise que a gente tem tido, né? Ainda mais nos tempos de hoje, que a gente tem que reafirmar coisas assim do tipo a Terra é uma geóide, né? Não é plana. A gente tem que colocar isso de uma maneira técnica e científica. Obviamente que ciência é um processo eterno de discussão, né? Você tem a hipótese e você comprova a sua hipótese com fatos e cria a sua tese, e essa tese pode ser refutada depois de 100 anos por conta de algum evento, etc. e tal. E falando, depois dessas premissas, João, uma coisa que eu ouvi, eu estou tentando lembrar o nome de quem, mas eu não vou lembrar agora, é que grileiro não faz home office. Ou seja, a Lígia colocou que 2020 foi um ano bem ruim para todos nós, né? Para alguns menos, para outros mais. Para o meio ambiente foi um ano também difícil, né? Para a biodiversidade foi um ano difícil, porque enquanto algumas pessoas estavam em casa por questões pandêmicas sanitárias, outras estavam trabalhando. Os grileiros estavam trabalhando e, né? Infelizmente, a gente teve dados não muito animadores, né? A gente ultrapassou os 10 mil quilômetros de desmatamento aqui na Amazônia, né? Estava numa descendência, infelizmente cresceu nos últimos 4 anos e tende a crescer nos próximos anos, caso a gente não faça uma ação efetiva nisso. E do nosso lado aqui, a Fundação, né, que a gente trabalha muito com comunidades ribeirinhas e indígenas, né? Historicamente, a gente trabalha com 580 comunidades indígenas ribeirinhas. O ano passado, por conta da pandemia, a gente chegou a atender quase 6.600 comunidades, né, para atender questões humanitárias e emergenciais. E a gente tem um dos mantras que a gente tem, João, é fazer a floresta valer mais em pé do que derrubada, né, por meio do engajamento com esse território. Então, não sou eu, biólogo de São Paulo, homem branco, que eu vou chegar com a solução no meio de uma comunidade ribeirinha no Médio Madeira, aqui no Amazonas. Eu vou construir aquilo, porque uma coisa que o Márcio trouxe, né, parece que a tradição é contra a ciência, ou seja, eu faço aquela mesma coisa que meu avô fazia há 60 anos atrás. Isso quer dizer que se eu usar um aplicativo, um drone, agricultura de alta precisão, quer dizer que eu estou traindo minha tradição. Na realidade, não, você vai continuar fazendo, só que de maneira melhor, né? A gente está usando um aparato aqui que nos últimos 30 anos evoluiu para caramba, né? O computador, o celular. Então, a tecnologia, ela é a serviço da produção e, consequentemente, da conservação ambiental. Deixa eu aproveitar essa deixa e lembrar de um dado que é muito impressionante, né? O Brasil tem mais de 50 milhões de hectares de pasto degradado. Só na Amazônia são 10 milhões de hectares de pasto degradado. Então, a gente não precisa avançar sobre a floresta para aumentar a produtividade. Muito pelo contrário, às vezes são implementações simples na cadeia da pecuária, na prática das fazendas, independente da escala, de novo, pequeno, médio ou grande, que fazem com que a produtividade aumente sem a gente ter que avançar sobre a floresta, né? Então, quando a gente fala de inovação, é muito nesse sentido, né? É uma lógica burra, é uma lógica de gafanhoto, de tipo, eu como aqui um pouquinho, aí eu vou avançando, aquele ali que ficou para trás ficou arrasado,
Então, enfim, é um pouco isso, assim, né? Até pegando no momento, bom, o seu paralelo é muito oportunístico, né? É uma lógica, o João, que é biólogo, sabe, é uma lógica de vírus. O vírus que vai lá e detona o hospedeiro e, infelizmente, acaba morrendo porque acaba com o hospedeiro, né? E esse é o paradigma da sustentabilidade, né? Ele sustenta aquilo. Você consegue ter uma produção ou uma atividade que seja de maneira sustentada, você consegue ter perenidade naquilo. E aí só uma outra questão que o Márcio me fez lembrar, que infelizmente o sistema contábil e legislativo do Brasil faz com que atividades sejam muito caras, né? Ou seja, a ilegalidade é muito mais barata. Se eu deixar de pagar imposto de renda, recolher confins, não sei o que lá, do funcionário que trabalha comigo, do colaborador, se eu não pagar multa, não pagar nada, é lógico que é muito mais barato do que pagar tudo, né? O sistema, como é complexo, por vezes parece que ele foi criado para dar errado, né? Para empurrar as pessoas para a ilegalidade ou para o tal jeitinho brasileiro. E aí, concluindo, João, e obviamente que eu faço isso de uma posição de fala coerente, né? Eu sou um comedor de carne, pelo menos 3 vezes por semana eu como carne, estou em busca de diminuir isso ao máximo, então eu sou uma pessoa que faz parte dessa cadeia, por vezes, perversa da carne, né? De novo, não todo mundo é perverso, mas enquanto a gente não tiver sistemas de monitoramento e controle que comprovem quem é ou quem não é complicado você ter essa rastreabilidade. E a fundação aqui, na Amazônia, a gente trabalha muito com agregação de valor às cadeias produtivas da bioeconomia amazônica. Então, andiroba, cacau, murumuru, mandioca, esse tipo de coisa, apoiando esses produtores, indígenas e não indígenas, né, ribeirinhos, caboclos, a fazerem essa produção e agregar valor, para que quando for vender isso no supermercado em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, o produtor, essa pessoa que está aqui no meio do mato produzindo, né, ele vai ter mais dinheiro na mão, mais prosperidade, mais acessos, diminuindo a pressão sobre a floresta. Porque quem tem fome, quem tem pressa. Se eu tivesse 5 filhos, sem emprego, sem auxílio emergencial, chegasse lá alguém e falasse assim, olha, onde tem tora de madeira boa para eu tirar aqui, para vender em Manaus? Te dou 10 mil reais, está aqui o dinheiro. Estou com 5 filhos com verme na barriga e com fome, e infelizmente eu vou optar pelos meus filhos tendo uma condição um pouco menos pior. Então, essa dicotomia fome e meio ambiente, ela está muito ligada. Enquanto a gente não resolver a questão da miséria e do acesso à educação, saúde e comunicação, infelizmente a floresta vai estar sob ameaça. Então, pessoal, eu acho que cada um falou um pouco do que já estão fazendo, né? E agora eu queria fazer a pergunta assim, o que pode ser feito, né, para a gente mitigar esse problema do desmatamento, né? Desmatamento como queimada, né? Todo ano acontece, então todo ano as pessoas, né, vamos dizer, nas mais diferentes esferas, né, elas se surpreendem, olha, aconteceu de novo, né? Sendo que, na realidade, é um fato recorrente. E então, eu queria saber o que a gente pode fazer para mitigar esse problema. A Lígia já tinha começado, né, falando que eles estão investindo em treinamento de brigadistas e o desmatamento ele começa com a queimada, né? Na maioria das vezes, né? Então, Lígia, o que você acha que pode ser feito? O que a Copaíba está fazendo, o que ela poderia fazer a mais, o que você acha a respeito? Bom, primeiro é extremamente necessário a gente agir em cooperação, né, em conjunto, né. Eu acho que a Copaíba, ela faz um trabalho, mas ela tenta mobilizar também que o órgão público faça, né, entenda e comece a criar políticas públicas, né, para ter essa responsabilidade em conjunto, né, eu acho que tanto a coletividade, né, entendendo sociedade civil e organizações, né, da sociedade civil, quanto o poder público, né, quanto empresas, né, eu acho que tem muita força se
se realmente a gente se unir. Então, a gente está aí na década da restauração de ecossistemas, né, instituída pela ONU, de 2021 a 2030, né, que é bem importante a gente citar isso, né. Alguns movimentos também, a Copaíba participa do Pacto Global pela Restauração da Mata Atlântica, né, também fazemos parte de uma rede de ONGs, aí com mais ou menos 200 ONGs no Brasil, para a construção de políticas públicas, para a gente sempre discutir mesmo qual caminho seguir, né, se ajudar, agir em cooperação mesmo. E aqui dentro da nossa área de atuação, acho que além das políticas públicas, que a gente sempre está à frente aí, né, dos órgãos públicos, a gente também recebe, ultimamente, a gente tem recebido perguntas, assim, isso é correto fazer? Isso não é correto fazer? Então, a falta de conhecimento, informação, né, dos produtores rurais aqui, e eu acho que também influencia muito, né, então, assim, por isso é necessário o trabalho junto com o órgão público, porque uma educação ambiental, ela é um trabalho de formiguinha, né, que aí no longo prazo, 5 anos, 4 anos, enfim, não depende de como é feito, a gente consegue ver o resultado. Então, é fundamental a gente trabalhar com educação ambiental, né, para colocar aí a importância da floresta em pé, como disse o Vitor, né, porque ela tem, assim, inúmeros benefícios, né, a gente sempre trabalha aí na relação íntima, né, de sucesso, que é as florestas e a água, né, a nossa produção de alimento, né, tem relações íntimas aí, né, os problemas ambientais, sociais e econômicos, hoje a gente não consegue individualizar e tratar eles de formas individuais, né, a gente Covid veio aí para mostrar para quem ainda não tinha conhecimento de que a gente está interligado, e está tudo interligado, né, então eu acho que falta mais essa educação, essa informação de do que é importante para a nossa sobrevivência, né, o que realmente importa para a nossa vida, e acho que é isso, assim, trabalhar, e as empresas, a gente sempre tenta trazer esses benefícios e passar essa informação para elas, porque as empresas, elas têm grande poder de influência, né, são formadores de opinião, geralmente, então a gente tenta trazer essa importância das empresas para a conservação da mata, da natureza, da floresta, né. Então, aqui em Socorro, a gente tem movimentado, a gente tem visto alguns movimentos, assim, voluntários de empresários, de grandes empresários, para trabalhar questões ambientais do município, né, de Socorro, e eu acho que esse é um caminho, mas ainda a gente vê que é muita falta de informação mesmo, e não consegue perceber como cada indivíduo impacta, né? Qual é o impacto real de cada pessoa, de como o seu estilo de vida impacta realmente, né, no todo, né? Em questão de desmatamento, eu acho que as ações que a gente tem feito mesmo, essas construções de políticas públicas, a integração das prefeituras e bater nessas brigadistas, né, nos grupos voluntários de brigadistas contra incêndio, além das redes sociais, né, de divulgação, informação, assim, bater em rede social. Acho que ali já tocou num ponto muito legal, assim, sobre, né, esses vários atores, né, a política pública, você tem os empresários, o setor empresarial, né, as iniciativas privadas, a sociedade civil organizada e tal. Eu acho que esse é um caminho muito importante. Aí, voltando, né, trazendo sobre a pata do boi de novo, porque, enfim, é um pouco o filme que está aqui no festival, que o pessoal pode ver, né, tem uma história muito legal, que é como a gente começa a contar essa história, na verdade. Em 2009, o Ministério Público Federal, ele criou, a partir de uma investigação tocada pelo Ministério Público Federal, com participação de organizações como o Greenpeace e organizações de pesquisa também, eles criaram o que ficou conhecido como TAC da carne, que é um termo de ajustamento de conduta da carne. O que eles identificaram? Bom, tem muita ilegalidade acontecendo nas fazendas. Então, trabalho escravo,
produção pecuária em área desmatada, invasão de terra indígena, invasão de unidade de conservação. E aí mas você tem 300 mil fazendas, só 600 mil fazendas, eu acho, só no estado do Pará. Então, para você fiscalizar e multar, ir atrás, é um pouco mais complexo. Mas você tem somente 100 frigoríficos atuando no estado. Estou dando o número, eu não lembro exatamente se é esse, tá? Mas você tem um número muito reduzido, você tem um gargalo, que são exatamente os frigoríficos. Então, eles mapearam as compras dos frigoríficos e descobriram que os frigoríficos estavam comprando gado de áreas com ilegalidade. E eles processaram os frigoríficos e criaram esse acordo, então, para que eles não fossem multados ou penalizados, que a partir de 2009, os frigoríficos iam ter que controlar os seus próprios fornecedores para deixar de comprar de áreas com ilícitos ambientais e sociais. Aí você já vê, né, a participação da sociedade civil, a participação do poder público, com a participação da iniciativa privada, né? E foi uma estratégia super exitosa nos primeiros anos, né? Era uma época também em que estava se investindo em comando e controle, havia um discurso contra as ilegalidades, havia um combate sistemático governamental às ilegalidades, e esse foi mais uma ação que fez com que a gente atingisse o patamar mais baixo de desmatamento na Amazônia em 2012, né? Acontece que de lá para cá muita coisa mudou, as dinâmicas econômicas também mudaram, o próprio TAC mostrou os seus limites, porque tem toda uma discussão dos fornecedores indiretos, são as fazendas que vendem para outras fazendas, e aí sim essa fazenda vende para o frigorífico. O frigorífico não controla o primeiro elo da cadeia, então ali pode ter mais ilegalidade, enfim. Aquele jeitinho brasileiro, formas de burlar o TAC, o TAC mostrou os seus limites, né? Mas aí teve uma mudança também que também é muito uma coisa de sinais, né? Então, quando o governo federal começa, e eu não estou nem dizendo nesses últimos 2 anos que esse sinal é claro, mas já há algum tempo, o governo começa dando os sinais de que vai mudar a legislação, que vai afrouxar, e aí vem PEC da grilagem, aí vem desafetar a área protegida, legalizar a área grilada. Você começa a dar sinais de que a coisa está afrouxando, e aí a ilegalidade retoma, e agora está voltando num ritmo aceleradíssimo, né? Como o Vitor sinalizou, os grileiros não tiraram férias, nem os madeireiros, nem os garimpeiros, eles estão aí cada vez mais atuantes, muito incentivados por um discurso oficial que coloca isso como menos impactante, ou que criminaliza, na verdade, quem está combatendo os ilícitos ambientais, ou que não quer ou não avança nas questões que poderiam solucionar, ou poderiam, pelo menos, sanar um pouco as ilegalidades. Então, toda a questão de regularização fundiária, comando e controle, nem se fala, né? Esse ano o IBAMA e o ICMBio vão ter o menor orçamento dos últimos 20 anos. Então, você está dando sinais claros de que vale a pena partir para a ilegalidade. E é isso que acontece. No Pará, eu visitei em São Félix do Xingu, que é um município gigantesco, está sempre no topo das listas de desmatamento, de recorde de desmatamento. Você compra uma área de floresta, quando você desmata, ela vale 5 vezes mais depois que você desmatou. Então, é muito lucrativo. E aí você vai legalizando, você faz um CAR fajuto e tal, então você vai dando um jeitinho. É óbvio, é um momento agora complexo da gente dar as respostas, né? Ou dizer, tem que seguir por esse caminho ou por aquele caminho. Mas eu vejo que os sinais recentes, eles estão na contramão de qualquer controle ambiental. Isso pode vir por pressões de outros setores, seja setores da sociedade, seja a própria iniciativa privada. O próprio agronegócio está sinalizando que, não é uma boa, assim, flexibilizar tanto quanto que está acontecendo, né? Então, calma aí, isso vai afetar as nossas exportações. Enfim,
tem alguns discursos que podem controlar. Agora, se isso vai ser efetivo ou não, não sei dizer. Eu quero pegar esse fio da meada que o Márcio trouxe, dois especificamente. O primeiro é que a gente está a ciência nos mostra que se a gente chegar próximo dos 25% de desmatamento da Amazônia, a Amazônia é bioma, tá? 9 países. A gente, como diz aqui no norte, a gente está lascado, né? O que acontece? A gente começa a ter um efeito de um ciclo vicioso de desertificação do efeito borda, das bordas da floresta, né? Papo chato de biólogo, mas a floresta vai ficando mais pobre, ela ficando mais pobre, ela fica mais flamável, mais chance de pegar fogo, mais pobre, e aí vai. Tá? E isso tende a ser irreparável, tá? Hoje não, né? 2020 a gente chegou próximo dos 21% do desmatamento, ou seja, a gente está entre 3% a 5% para chegar o termo em inglês é dieback, né? A gente chegar no ponto de não retorno, né? O tipping point, desculpa, não dieback. Se a gente continuar nessa toada, eu acredito que em 2, 3 anos a gente chegue aqui no Brasil nesse ponto de não retorno. Então, assim, é urgente que a gente mude a nossa relação com a floresta. Tá? E aí não só a Amazônia, mas Mata Atlântica, mas a floresta amazônica é o ponto que a ciência trouxe, né? O Carlos Nobre e o Thomas Lovejoy. E a segunda coisa que o Márcio trouxe, grandes economias falam que não vão mais comprar o boi do Brasil ou a soja do Brasil, porque está relacionado a desmatamento, e a retórica que é colocada por essas pessoas é que o Brasil está sendo podado, né, numa guerra comercial, e a discussão que eu tenho com esses meus colegas pode até ser verdade, né? A França pode estar podando o Brasil, porque a França, um pouco menos de 1/3 do PIB francês é agropecuária, a agricultura, desculpa, e o Brasil é mais de 1/3 é agropecuária. Mas se a gente estivesse fazendo tudo certinho, eles não iam ter justificativa, né, para ter esses embargos comerciais ou transvestidos de comerciais. Então, no final das contas, a gente tem que fazer uma lição de casa, né? A gente, não só Brasil, mas Colômbia e Peru, que são outros países amazônicos referentes, a gente tem que fazer a nossa lição de casa para a gente não sofrer esses tipos de embargos que não é bom para ninguém, né? Nem para o Brasil, e muito menos para a economia desses setores. E outro ponto, João, que o Márcio ele pincelou e me fez lembrar, que ele comentou no comecinho, a gente, como nação, como Brasil, cidadãos e cidadãs brasileiros, a gente não tem um plano de desenvolvimento para a Amazônia. Ou seja, o que a gente quer da Amazônia? Então, quando o Biden fala que vai doar ou vai disponibilizar 20 bilhões de dólares para a Amazônia, todo mundo fica já arrepiado. Os americanos vão vir, não sei o que lá, a Amazônia é nossa. Mas qual que é o nosso plano? A Amazônia ela é um território extremamente rico, é estratégico do ponto de vista geopolítico, ecológico, econômico, antropológico, social. E qual que é o nosso plano, de fato? O que a gente vai fazer nos próximos 3 anos? Quais são as metas? Quem são os envolvidos? A gente não tem isso. E é por isso que a sociedade civil puxa as empresas privadas, nacionais e internacionais, que têm uma rapidez maior de questão de orçamento, e tentem puxar o governo junto, né? Os governos subnacionais, né? Os estaduais e o governo federal. Mas eu acho que o que me deixa mais ansioso é que a gente não tem um plano estruturado para a Amazônia. Isso, infelizmente, quem tem um plano, bom ou não, implementa. E quem tem dinheiro faz isso de maneira mais rápida. Então, esse eu acho que é o nosso maior problema. Vitor, lembrei, e aqui eu acho que a gente vai fazer um gancho bom também com o projeto da Lígia, que é um livro chamado A Ferro e Fogo, do Warren Dean, que ele fez uma pesquisa incrível sobre o processo de desmatamento da Mata Atlântica. Ele conta a história da Mata Atlântica, do bioma Mata Atlântica. E me impactou muito. Eu li esse livro já faz algum tempo, às vezes eu retorno ali para ler uns trechinhos, o que eu sublinhei e tal, mas me impactou muito o último capítulo, que ele fala exatamente sobre a Amazônia, sobre tudo que aconteceu na Mata Atlântica. Hoje a gente tem 12% remanescente do bioma Mata Atlântica, está se repetindo na Amazônia. E também está se repetindo no Cerrado, também está se repetindo no Pampa, na Caatinga, talvez em menos proporção. Então, essa lógica, que é uma lógica histórica, é uma lógica de desenvolvimento
predatório, né, virótico, como o Vitor trouxe, já aconteceu na Mata Atlântica, né? E louvável os projetos que estão aqui na Mata Atlântica tentando segurar ainda esses 12%. Lembrando que as taxas de desmatamento da Mata Atlântica voltaram a crescer no último ano, coisa que não acontecia, sei lá, a Lígia vai saber melhor do que eu, mas fazia muito tempo que as taxas de desmatamento por aqui não cresciam, né? Então, é isso, não tem um projeto. O que a gente pode chegar mais perto de entender o que é o projeto que a gente tem para a Amazônia é olhar para trás e ver o que a gente fez com a Mata Atlântica. E não é nada animador, né? Eu só queria atravessar ali, já peço mil desculpas. Você falou do Ferro e Fogo, tem um outro livro que se conecta, que é do Diamond, chamado Colapso. Ou seja, as grandes civilizações que tiveram aqui no planeta Terra, elas acabaram por 3 motivos: falta de água, mudança do clima e agricultura em decadência. Se a gente chegar no ponto de retorno da Amazônia, infelizmente, o nosso microclima no Cone Sul e os rios voadores que caem, fazem chover aí no quintal da Lígia e na Mata Atlântica, infelizmente, eles estarão comprometidos nos próximos 10 anos. E aí, assim, a gente vai entrar em processo, infelizmente, de colapso civilizatório. Desculpa, Lígia. Imagina, eu ia falar um pouquinho que o Márcio falou, né, que, assim, tomar todos os cuidados, né, muitas ações são necessárias agora, a gente fazer para proteger a Amazônia, para justamente não acontecer o que aconteceu na Mata Atlântica, né, claro que teve toda uma história desde o descobrimento, né, porque a Mata Atlântica pegava todo o litoral, então foi devastada como produto de troca, né, e aí depois com a Revolução Industrial isso se acelerou demais, né, essa cultura de desmatar, como se fosse produto de prateleira, né, como se a gente pudesse repor, e aí, muito tempo depois, né, a gente começou a discutir que, poxa, isso não é bem assim, né, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso vai fazer falta, não dá para repor como um produto de prateleira, né, a gente depende, né, dessa mata, dessa floresta, e hoje a gente tem cerca de 12% da Mata Atlântica em todo o território, né, se a gente vem aqui para essas regiões de municípios que dependem muito da agropecuária, agricultura, é ainda menor, né, chega a 4%, como eu disse aqui, 4,6%, e na Mata Atlântica a gente tem 60% das espécies de fauna e flora sob algum grau de ameaça e extinção. Então, e a gente, ao mesmo tempo, vivem mais ou menos 120 a 145 milhões de pessoas, né? Representa aí 70, 72% da população brasileira. E boa parte do PIB é produzido nessa região de Mata Atlântica também. Então, se a gente for pensar, a gente está aí na Mata Atlântica tem 61% dos municípios brasileiros. Então, a gente tem mesmo que correr, e não é um bioma ou outro, mas, assim, os biomas, são os ecossistemas, né, que a gente depende. Então, a gente está falando aqui da Amazônia, da Mata Atlântica, o Cerrado também sofreu muito, né, sofre muito, então, é isso aí. Maravilha. Eu queria aproveitar e perguntar para o Vitor, né, para vocês também, né, como vocês colocaram, né, então, grande parte da população, né, a maioria esmagadora da população, ela está longe da Amazônia, né, então, que sentido que faz você desmatar a Amazônia para produzir tão longe que vai custar tão caro para enviar, né, isso faz sentido economicamente? A gente não teria uma forma melhor, né, como você falou, de repente, preservar lá e otimizar a agricultura em outros lugares? O que vocês acham aí dessa questão? A questão vale a pena para quem? Né? Se vale a pena para poucos CPFs, então não seria justo e talvez nem seja legal, no sentido jurídico da palavra. O que a gente tem que fazer, agora não me lembro se foi o Márcio ali que trouxe, mas a gente tem aí milhões de hectares, né, de áreas degradadas que precisam sim de investimento, de fomento, para revitalizá-las e elas serem agriculturáveis novamente. E vale aqui uma coisa extremamente importante, a gente está falando aqui, parece que a gente
anti-Brasil, que a gente não gosta do Brasil, etc. Mas, pelo contrário, a Embrapa é reconhecida mundialmente, né? A empresa brasileira de agropecuária, é impressionante os técnicos e pesquisadores que a gente tem na Embrapa. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de novo, a gente vende tecnologia para o mundo inteiro. Então, assim, nós temos condições, temos os elementos aqui, né, os ingredientes, falta alguém botar e mexer esse caldeirão de maneira coerente e coesa, né, ou seja, o tal do plano para o território, né, ou os planos, né, não precisa ter um único plano, só também não tem bala de prata. Então, eu acho que a gente precisava ter ordenamento territorial, precisava entender quais são os territórios prioritários para a conservação, aqueles que você pode manejar, os territórios prioritários para a preservação, aqueles que você não pode tocar. Me desculpa, você não vai tocar nesse território porque tem uma espécie endêmica ou tem um valor religioso, antropológico para aquela população e né, convive com isso. E tem aquelas áreas que são 100% produtivas, aqui você pode tacar pau, plantar a sua agricultura, fazer, vender, e vamos fazer isso de uma maneira sustentável, selo verde, exportando para países, etc. e tal. Eu acho que a mensagem, João e colegas, pelo menos o que a FAS prega, é exatamente, não tem nada que não possa ser feito considerando a tecnologia, a ciência e a lei. O que a gente só precisa ter é uma orientação, né? Seja do poder central, ou seja, de algumas elites intelectuais que coordenam a gente. Você pega aí a Marina Silva, uma elite intelectual. Chico Mendes, né, é outra elite intelectual. E quando eu falo intelectual, não é PhD em Stanford, não é esse tipo de coisa. São pessoas que, de fato, têm a sabedoria de liderar civilizações em tempos difíceis. A gente está precisando dessas lideranças mais do que nunca hoje. Licença. Para contribuir, assim, né, é uma pergunta difícil a sua, João, mas tem, né, eu acho que o Vitor falou muito bem a questão de você fazer estudos, levantar dados, né, o zoneamento ecológico econômico é uma ferramenta, um instrumento bem importante, né, da gente definir quais são as áreas que são sensíveis, né, quais são as áreas que são as áreas que a gente pode aproveitar um pouco mais da floresta como reserva legal, ainda tem uma brecha na lei, né, que deixa bem duvidoso a questão da reserva legal, mas trabalhar o zoneamento ecológico econômico nos municípios é um ponto importante, né, e aí a gente tem que trabalhar os municípios e ir aumentando para a região, para o estado, e aí assim, né, por diante. Eu acho que colocar restrições em algumas áreas é bem importante para a gente preservar o que tem, né, a questão eu acho que uma coisa bem importante também é que a gente coloca hoje só os custos de produção dos produtos, né, a gente vai lá, então eu tenho que pagar tantas pessoas, o que custou, a embalagem vai custar tanto, isso aqui, o frete vai custar tanto, mas a gente não calcula e está ainda um pouco longe de calcular, eu acho, né, os custos dos impactos que isso gera, né, dos impactos sociais, dos impactos ambientais, né, que a gente vai gerar com aquilo. Né, então, se a gente for pôr na ponta do lápis todos os custos, né, dos impactos, a gente consegue ter dados melhores, talvez, para responder sua pergunta. Mas eu acho que alguns dados, por exemplo, da agrofloresta, né, que tem aumentado, que tem crescido, né, o quanto os produtores aqui que estão fazendo, né, a agrofloresta, o quanto benefício eles têm e redução de custos eles têm, né, com a manutenção do solo e da agricultura em si, da cultura em si. Então, acho que é olhar um pouquinho para essas coisas que eu citei, assim, né, os impactos, né, quais são as áreas que a gente deve preservar e quais são aquelas que tem mais brecha para a gente aproveitar mais. E o que a gente está aqui trabalhando aqui nessa região, que é um caso de sucesso em Extrema, em Minas Gerais, é o pagamento por serviço ambiental, né, que a gente está estudando aí como é que funciona, né, questão de crédito de carbono, enfim, né, tudo isso para incentivar o produtor que a terra, a floresta, ela vale,
né? Não só vale a água e o solo que ele mantém fértil, que a biodiversidade que ele, né, abriga, mas também valores econômicos, né, para a floresta em pé. Vocês já falaram tudo, né? Eu queria trazer um outro aspecto que é legal também, assim, que eu gosto de falar, que é a perspectiva individual, né? O que eu, enquanto cidadão, posso fazer, né? Eu acho que a gente, às vezes, tem que tomar muito cuidado com uma coisa que eu chamo o paradoxo da torneira fechada, né? Que é aquelas propagandas de, vamos fechar a torneira enquanto a gente escova o dente. Sim, vamos fechar, isso é uma atitude consciente, né? Mas quando você, a partir de uma educação ambiental crítica, que vai te mostrar um pouco o que 70% da água é consumida pelo agronegócio e só 10% é de consumo residencial, você começa a entender como é que essas atitudes individuais, elas também são paliativos. A mesma coisa vale para o consumo de carne. Quando você para de consumir carne, pelo motivo que for, tem N motivos para parar de consumir carne, isso é uma atitude individual que tem um efeito, mas é um efeito muito parcial. Então, acho que é importante ter essa perspectiva crítica de modelo, de forma de produção, de como isso está se desenvolvendo. Então, quando você olha, e eu tive a oportunidade lá na região de Alta Floresta de conhecer um projeto com agricultura familiar, trabalhando com agrofloresta, e ver em 4 módulos fiscais o que eles conseguiam produzir e o quanto isso começou a gerar outros benefícios para esses produtores, né? Rede de produtores, banco de sementes, casa de beneficiamento com polpa de frutas, etc., você começa a questionar os modos de produção. A pecuária também tem esse exemplo, né? Uma produtividade baixíssima da pecuária extensiva, de 0,2 arrobas por hectare no Pará, com implementações simples. É claro, precisa de um investimento, precisa de política pública para que se incentive isso, mas são investimentos simples, rodar pastagem, colocar um Excel dentro do curral, são coisas simples que podem multiplicar essa produtividade em 16 vezes. Então, é importante que a gente questione os modelos de produção, né? A gente virou esse grande celeiro, né, do mundo. A gente fica falando que a gente exporta, mas a gente consome muito, né, também. Então, mas a gente virou esse grande celeiro de ficar produzindo soja, de ficar produzindo carne, ficar produzindo commodity, porque é isso que mantém o PIB, e o agro é pop, e a gente vai nesse ciclo vicioso sem se questionar muito. Então, é claro, as soluções são complexas, né? Porque problemas complexos requerem soluções complexas, não tem um certo ou errado. Mas acho que essa postura individual, ela tem que ir além das suas opções individuais, que são muito importantes, porque é como você se coloca no mundo. Mas elas têm que questionar também, a partir daí, os modelos de desenvolvimento que a gente quer, né? E aí isso vai se refletir em quem a gente elege, isso vai se refletir em quanto a gente cobra. Um exemplo também, antes da pandemia, teve uma crise hídrica. Não chegou a ser uma crise hídrica, teve um problema com o abastecimento de água aqui na cidade do Rio de Janeiro, que durante uns 2 meses a gente ficou bebendo água com gosto de terra. E aí foi, né, um alvoroço e tudo mais, a tal da geosmina, que era uma bactéria que estava no abastecimento de água do Rio, que é um problemão o abastecimento de água aqui do Grande Rio. E aí teve uma pressão da sociedade civil para que as coisas mudassem e tudo mais. Beleza, passou um ano, veio a pandemia e tal. Agora a gente já está, sei lá, 4, 5 meses que eu estou bebendo água com gosto de terra, sabe? E nem se fala mais nisso, entendeu? Então, um pouco assim, como é que a gente se coloca diante dessas questões, né? E como é que a gente pode cobrar isso? É complexo, mas, enfim, são os questionamentos que a gente tem que se fazer. Maravilha, eu concordo plenamente, né? Se a gente não, de repente, não rever esses meios de produção, né?
a lógica do descobrimento, ela ainda trabalha hoje na cabeça da maioria dos produtores, né? O Brasil é um país riquíssimo, a gente tem que explorar muito ele e vamos que vamos, como ali já falou, né? Como se fosse uma prateleira de supermercado, porque a hora que tirar esse aí vai cair o outro e não acaba nunca, né? Eu vou falar um pouquinho da restauração da Copaíba, mas eu queria muito dizer para vocês, assim, que eu fiquei bem feliz de conhecer esse grupo, né, bem feliz mesmo de participar, né, e eu acho que a gente tinha que manter contato, eu vou procurar, assim, o filme que o Márcio falou, né, a fundação que o Vitor faz parte, mas eu queria manter contato, sim, porque daqui pode sair mais coisas. Com certeza, o Bruno vai Né? falar depois também, aí a gente vai tentar levar propostas concretas com o fim do festival, né? A gente já alinhou com alguns senadores de apresentar e vamos definitivamente ficar em contato. Legal, do Márcio eu já anotei aqui. Lígia, eu deixei aí lá no site do Sob a Pata do Boi, você consegue ver, ele está em algumas plataformas para você assistir, mas assista no festival. Assista no festival, por favor. Eu acho que eu gostaria de falar, assim, né, o trabalho que a gente faz aqui, né, que a Copaíba faz ao longo de 21 anos, é um trabalho bem importante de restauração florestal, né, então a gente trabalha, vamos dizer, na parte boa, né, porque é novidades, então a cada empresa que entra para fazer parceria, ou a cada proprietário que cadastra a sua propriedade num projeto, é uma felicidade, né, a gente está ali plantando as mudinhas, produzindo as mudas, né, é um trabalho bem prazeroso de fazer, né, apesar de a gente estar tentando resolver aí um problema bem maior e nada legal, né, e nada feliz, a gente faz esse trabalho de restauração, então hoje a gente tem um programa, que é o programa de apoio à Copaíba, Verde Novo, que a gente faz a captação de recursos de empresas e pessoas físicas, né, para poder reverter isso em árvores plantadas, devolvidas à natureza, né, então a gente faz esse intermédio aí entre empresas e pessoas. Para compensação ambiental, a gente vende compensação ambiental, né, de que as árvores são capazes, só as árvores são capazes, né, de sequestrar aí o carbono, além do oceano, claro. E a gente trabalha com campanhas comerciais, que é muito importante, sempre colocar as empresas, né, como responsáveis por isso. Então, campanhas comerciais a cada produto vendido, a cada serviço prestado, uma árvore é devolvida para a natureza, né, árvores de presente, a gente tem campanhas e campanhas, assim, então, há campanhas de aniversário, onde cada um pode fazer a sua campanha, a sua página ali, divulgar para os amigos que vão comprar árvores de presente para reflorestar essas áreas, né, e a gente formou aqui um banco de áreas hoje, né, não é fácil conquistar proprietário rural, né, ainda mais quando é entre mulheres, né, a gente tem que chegar lá e falar com a mulher do proprietário para começar a conversa, né? Então, hoje a gente tem uma confiança já conquistada, um reconhecimento aqui na região, né? E a gente tem um banco de áreas de produtores esperando, né, esse recurso, porque restauração não é barato, né? Cercamento, insumos, manutenção, produção, mão de obra, não é barato. Então, a gente faz esse trabalho, né, para poder reflorestar aí, assumir a nossa missão, concluir a nossa missão de restaurar e conservar a Mata Atlântica. E um ponto bem interessante, assim, de ver a satisfação das pessoas, dos proprietários que fazem parte do plantio, né, da restauração da propriedade. Porque eles procuram a gente quando a água já está secando, a nascente já está secando, já estão meio desesperados, né, o que fazer, o solo está infértil. E a gente tem aí depoimentos de aumento na produção de café, por exemplo, em 30%, né? Quando a mata se estabeleceu, e aí a biodiversidade, com a polinização das abelhas, principalmente, né? Teve esse aumento na produção de café. Então, aí, os vizinhos, eles vão perguntar, mas como é que foi aquele processo com a Copaíba, né? Assim, como quem não quer nada.
E aí, de vizinho para vizinho, a gente consegue conquistar muitos os proprietários, né? Então, assim, dizer que, sim, a gente vê na prática, né, benefícios da conservação, da restauração florestal, né, principalmente em topos de morro, em volta de nascente, em beira de córrego, rio, né, as matas ciliares aí. E essa temporada a gente conseguiu reflorestar em mais ou menos 44, 46 hectares, né, de floresta. Numa temporada, a gente só planta em época de chuva, né, porque as árvores, elas se desenvolvem bem melhor, né, nessa época. Então, é um trabalho que a Copaíba faz, pela qual é reconhecida no Brasil, né, e que a gente tenta unir empresas e pessoas aí para apoiar os produtores rurais, que são quem são os donos das terras onde a gente tem que reflorestar e restaurar. Né? É isso. Então, gente, muito obrigada mesmo pelo convite, né? Obrigada pela Beatriz aí por me convidar, a Débora também por insistir, né? Já a agenda tá bem maluca por aqui, mas eu fiquei bem feliz e ainda bem que eu participei. Obrigada, tá? Eu espero o contato de vocês depois, hein? A gente só tem a agradecer, Lígia, obrigado a Copaíba, e foi muito legal aí a sua participação. Muito obrigado. Bom. Obrigada, parabéns para todos aí pelo trabalho. Maravilha. Dito isso, a gente retorna para o Vitor. Isso aqui me lembra os bons tempos de conversa em mesa de bar, que é mais fluida, assim, é até bom, tá nostálgico. Agradeço. Não, eu só queria trazer uma coisa que o Márcio falou, ou trazer não, desculpa, né, aprofundar o que o Márcio falou, que é o modelo econômico, de fato. Se as coisas, se o cara vende a carne, né, a pessoa vende a carne do jeito que está, entendendo que a pecuária é uma das responsáveis pelo desmatamento na Amazônia, seja ele ilegal ou legal, é porque o modelo econômico funciona. Um exemplo interessante, na época que eu bebia, né, tem aquela taxação sobre a cachaça, sobre a bebida alcoólica em geral, né, mas a cachaça, né, a aguardente, chega a quase 80% do preço dela é taxação, não só por uma lógica extremamente benéfica de você pegar esse recurso e investir na saúde pública, não só preventiva, mas atuante diretamente para combater casos de alcoolismos, até, enfim, casos clínicos de problema no pâncreas, no fígado, etc. e tal. Isso também coíbe, né, ou diminui o acesso àquele bem, né, uma vez que ele faz mal. Agora, imaginem vocês se o governo federal, entendendo que a pecuária é um motor do desmatamento legal e ilegal, e quer diminuir o desmatamento, se ele aumenta o preço da carne. Imagina o impacto que isso teria, que isso, de fato, seria, nesse momento agora pandêmico, de insegurança alimentar, pouco menos de 30% das populações que saíram da miséria extrema, da pobreza extrema, em 2020, voltaram para a pobreza extrema agora. A gente está passando por um problema mais profundo do que a pandemia, que é a questão da fome, ou seja, não tem uma solução fácil para isso. Um outro vetor é o setor elétrico, né? O setor elétrico, por causa das grandes obras da produção de energia hidrelétrica, ela também causa desmatamento, alocação e realocação de populações e povos indígenas. Imagina o governo fazer uma sobretaxa na conta de energia. É extremamente impopular. Acho que nenhum governante teria condições de fazer isso. Então, tudo isso para dizer que, por mais que a gente esteja aqui discutindo, né, a gente está, talvez, discutindo entre os convertidos. Como é que a população, 60, 70 milhões de pessoas que estão dependendo de menos de um salário mínimo, vão enxergar a importância na Amazônia? A solução não é um governo federal pró-Amazônia ou contra a Amazônia. Isso aqui é picuinha, né, como diria minha avó. O que a gente está falando é, de fato, uma mudança de como que o brasileiro e a brasileira enxerga a Amazônia. Como é que a gente está disposto a fazer o quê para proteger a maior floresta tropical do mundo e mais de 400 etnias indígenas que existem nela? O que eu, Vitor, estou disposto a parar de comer carne, estou disposto a instalar fotovoltaica aqui na minha casa para não depender da companhia de energia. Esse tipo de coisa que é muito mais profunda, muito mais individual,
que a gente também tem que colocar à mesa, né? As empresas têm a sua responsabilidade, mas as empresas só têm essa responsabilidade porque eu, como consumidor, delego a ela, né? Eu contribuo junto com ela. De novo, não é para jogar um balde de água fria, mas só para a gente entender o poder que tem esse evento aqui, né, que você está organizando, o filme do Márcio e do pessoal, para trazer esse assunto para o brasileiro médio, para a brasileira média, o que ele tem a ver com pata de boi. Ele não come carne faz 5 dias, gente, o que ele vai fazer? Então, assim, trazer esse assunto, que, de novo, né, eu acho que a gente tem que fomentar o debate, entendendo a perspectiva de cada um, e buscar sempre um caminho onde todos nós nos sentimos confortáveis, né, dentro da legalidade, das leis e da técnica, da que a ciência provê. E por isso que eu fico super feliz de contribuir minimamente com esse destaque para você, desse debate com vocês, porque o papel que vocês estão fazendo de levantar isso é muito, 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 muito importante. Maravilha. O Brunão já ia te chamar mesmo, já estava na sua praia. O que você... Eu achei até interessante isso que o Victor falou agora, né, e trazendo todos os dados do Márcio, tudo aí. Eu fiquei pensando aqui agora na minha cabeça, né, se a gente pensasse numa proposta de um imposto reverso. Quanto mais sustentável a cadeia for, menor ela vai pagar de imposto para você fomentar o consumo de produtos que sejam totalmente sustentáveis. Isso é uma coisa que, assim, sei lá, se você for fazendo ali, isso me vem na cabeça, né, porque até comentando, né, dentro da minha plataforma de doação, a gente pensa em montar um investidor social. Como é que eu faço que a doação da pessoa reverta para ele, né, de repente, até no investimento mesmo, né, seja com criptomoeda, a gente sabe que a criptomoeda ela vem muito para rastreabilidade, né? Então, como é que a gente, de repente, começa a criar um formato onde quanto mais a cadeia se torna sustentável, menos imposto ela vai pagar? Claro, vai ter que ter um limite ali mínimo, né? Porque a gente também sabe que existem ali todas as questões públicas ali que tem que ser, né, sustentadas ali pela questão dos impostos. Mas eu acho que isso é uma forma, de repente, de a gente levar isso para discussão com o setor, né, o setor público. Poxa, será que existe essa possibilidade de a gente incentivar a legalização, vamos dizer assim, né, da cadeia produtiva sustentável? Eu acho que isso pode ser um caminho bem interessante para a gente começar a pensar. Basicamente era só isso, João, que me veio assim a cabeça, que eu falei, poxa, pode ser um caminho muito bacana de a gente começar aí. Então, eu acho que é isso, a gente só se despedir. Vitor, você primeiro, então, porque eu acho que você já está no limite. Mas eu só tenho a agradecer a todos vocês, né? Então, Vitor, por favor. Obrigado, João, Débora, Bruno, Márcio, também a Lígia, que participaram. Eu acho que, de novo, esse debate que envelopa, né, essa mostra, não só de cinema, mas de arte, né, eu acho que é uma reafirmação da importância da arte que nós temos. A gente sabe, na pandemia, o setor foi tem sido, aliás, né, bastante debilitado, né, por corte de incentivos, etc. E é impossível alguém, minimamente, que tenha convivido com a pandemia sem ouvir uma música, ver um filme, ou seja, a importância da arte para o nosso bem-estar psicológico, minimamente, né, bem-estar psicológico. É difícil alguém estar bem hoje em dia, né, por mais que a pessoa seja alienada, mas enfim. Então, acho que assim, isso sendo usado como uma ferramenta para levantar a discussão, eu acho que é muito legal. Eu tenho um amigo meu que é cineasta, que ele fala que quando ele faz algum produto, algum filme, ele não quer mudar, ele quer levantar a discussão. E, às vezes, só o levantamento do debate, você já constrói uma massa crítica mínima que vai ter um resultado daqui 2, 3, 10 anos. Então, é super importante fazer isso. Eu não tenho essa capacidade narrativa de articulação e arquitetura, essa arquitetura que vocês têm, então eu invejo bastante, agradeço bastante, e tudo que vocês acharem que a Fundação possa contribuir com dados técnicos, ou até pegar a mão na enxada e fazer alguma coisa em campo, seja para pegar esse esse filme seu, Márcio, e viabilizar para que as comunidades no meio do mato assistam isso, né, tenham acesso a isso, entendam, né, o que tem a ver a pata do boi comigo. Eu acho que a gente pode fazer um casamento super legal para isso, para divulgar ainda mais esse vídeo, que, de novo, estou ansioso para assistir.
Legal, Vitor. Que bom que você vai assistir o filme no festival aqui, esse espaço maravilhoso que está se formando. Parabéns, João, pela iniciativa. Obrigado pelo convite. Vitor, obrigado aí pelo debate também. Uma historinha aqui. A primeira vez que eu fui a Manaus, a primeira vez que eu fui à Amazônia Brasileira, eu já tinha feito um projeto no Equador. Aí a primeira vez que eu fui na Amazônia Brasileira, eu fui aí na sede da FAS conversar com o pessoal, agora não vou me lembrar e tal. Eu estava fazendo uma história sobre a construção da ponte que atravessa o Rio Negro e como isso impactou nos municípios do outro lado, assim. Aí me meti numa esfurada, fui com os caras num assentamento que estava sendo grilado, e aí os caras encontraram um grileiro na mesma hora, os caras começaram a discutir, fomos parar na delegacia, enfim, deu tudo certo, mas eu lembro dessa história, eu sempre lembro quando fala da Fundação Amazônia Sustentável, eu lembro que eu tive aí nos primórdios, assim, conhecia bem menos sobre a Amazônia e tudo mais, e ainda estou conhecendo, né? E aí acho que esse filme, o Sob a Pata do Boi, foi uma forma muito legal, assim, de conhecer a Amazônia, por mais que muitas vezes dura, né, triste, é um outro olhar, sabe? Eu acho que o filme tenta ter um outro olhar sobre a Amazônia e, exatamente, abrir o debate, começar esse debate. Então, pô, excelente, acho que a ideia é a gente conseguir exibi-lo e mostrá-lo para o máximo de pessoas possíveis, mas principalmente para as pessoas que estão no território, né, no território amazônico, seja os próprios produtores, seja as pessoas que estão nas cidades amazônicas, que economicamente tem muita relação também com esse tipo de atividade econômica, seja nas comunidades tradicionais, nos quilombolas, nos ribeirinhos. E, bom, é isso. Eu espero que vocês curtam o filme, assistam, vejam aqui no festival e que ele possa abrir um pouco esse debate, então, sobre desmatamento e pecuária na Amazônia. Maravilha, Márcio. Obrigado. Obrigado para vocês aí. Gente, no coração. Fiquem bem. Obrigado, viu? Obrigado. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau. Brunão, com você, suas considerações finais. Bom, João, eu acho que é super bacana esse encontro de hoje, né? Eu acho que a gente encontrou aí pessoas muito legais que trouxeram iniciativas bacanas, cada um dentro das suas regiões, né, dentro da sua área. E o que a gente enxerga aqui como um próximo passo, né, assim, é como a gente conectar essas iniciativas, né, talvez trazendo aí um portal do conhecimento do setor ambiental, onde iniciativas positivas que deram resultados são colocadas nesse local, nesse portal, para que elas possam ser replicadas, né, e utilizadas ali para evitar essa questão do desmatamento, né. Ao mesmo tempo, a gente tentar sistematizar essas iniciativas que deram resultados positivos, trazendo, de repente, uma aproximação com a iniciativa privada, que ela tem, acho que, a capacidade aí de levar e transformar uma ação pequena e pontual numa ação de exponencial. Acho que é essa que fica aí o grande fechamento dessa live de hoje. E eu acho que essa aproximação também com o setor privado, ela vai ganhar muita força, porque o setor privado ele tem, acho que, os meios de assim, analisar, transformar aquilo numa tecnologia social, né, ou transformar aquilo num negócio mesmo social, né. Eu acho que eles têm a capacidade de dar uma porrada ali e falar, vamos fazer isso acontecer. E replicar isso em outros lugares, né. Então, eu acho que essa questão é importante porque a gente está envolvendo isso aqui através do festival, uma aproximação entre esses três, então, ali na linha de frente do dia a dia, né, trazendo aqui esse levantamento, essas informações para todo mundo que está assistindo aí hoje, como é que a gente vai agora e vai para frente. Próximo passo. Vamos criar uma rede aí de conexões entre os projetos que deram certo, né? A gente pode até transformar, assim, sei lá, como é que eu posso dizer aqui, mas assim, a base de conhecimento do setor ambiental, onde todo mundo que tem projetos que deram resultados positivos são implementados lá dentro, as pessoas podem olhar aquilo, né, e replicar nas suas localidades, e ter a troca de experiências, né. É interessante que você pega ali pessoas assim, tipo o Victor da FAS, né, o
o Márcio de um jornal importante da área ambiental. Aí, tipo, a Lígia da Copaíba, e eles não se conheciam, né? Estão fazendo ali bastante coisas interessantes que não estavam tendo esse match ali, né? Talvez, eu acho que o trabalho aqui do festival, além de informar, é juntar esse pessoal para a gente começar realmente a fazer o inverso, né? Vamos parar de bater e agir, né? É isso aí. Maravilha, Bruno. Obrigado. Então, eu queria agradecer a presença de todos os participantes da live, o Márcio do ECO, o Vitor da Fundação Amazônia Sustentável, a Lígia da Copaíba. Espero que vocês tenham gostado. O nosso objetivo aqui é fomentar essa discussão, como eles falaram, né? A gente quer iniciar a discussão e a gente está provocando também os participantes a falarem de atitudes concretas, né? É o que o Bruno estava falando. Então, a gente sair um pouco do campo da teoria e ir para a prática, o que a gente pode fazer efetivamente para a situação mudar e melhorar. Então, fica a reflexão para todos aí nessa live, que é a live de desmatamento. Então, obrigado a todos, espero que vocês gostem e continuem assistindo os filmes mencionados e os filmes do festival e as próximas lives.